Bom dia, meu povo! Só encher uma cuia aqui. A live de hoje é pra gente falar sobre ronco e apneia do sono. Então, a ideia é a gente passar um pouquinho pelas explicações e também sobre as possibilidades de tratamento, e no final eu vou passar um exercício para fortalecimento dessa parte. Vocês vão entender o porquê, né, do ronco, o que acontece. Então, no final eu vou passar também um exercício para melhorar a musculatura que fica lá no fundo da garganta, que ajuda nessa parte do ronco. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Oi, Rafinha! Bom dia, oi, Edmara. Eu vou tentar salvar, eu não garanto, porque às vezes não depende tanto de mim, depende aqui do Instagram. Eu vou tentar salvar, tá? Mas não sei, vocês estão vendo, gente, que eu tô alisada? Alisada mais ou menos, né? Porque ontem eu fiz um tratamento para baixar o volume e o frizz. Mas assim, ó, eles estão aqui, né? Eles são resistentes, brasileiros, não desistem nunca. Mas não fica assim, tá? É só que daí eu escovei pra fechar bem a cutícula do cabelo, então por isso que eu estou assim, toda escovada. Oi, Evânia! A Evânia é aluna. Ó, pra quem é aluna da Academia Facial que entrou, né, nessa última versão, que é até então a existente, agora que eu vou lançar nessa segunda versão da Academia Facial, tem um bônus de ronco e apneia, tá? Então os exercícios, as coisas estão lá no curso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, muito obrigada, Edmara. Gostou? Oi, Tati, bom dia, obrigada. Oi, Maria, oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Então, qual é a ideia aqui? A gente fala um pouquinho, ó, trouxe até um bonequinho aqui para ajudar vocês entenderem melhor. E aí, só para eu entender, vocês que estão aqui, vocês roncam ou são casadas, enfim, dividem a vida com alguém que ronca? Só para eu entender para quem eu estou falando mais. Bom dia, Leode! Só para eu entender qual é o público que está assistindo, quem vai tentar convencer a outra pessoa a fazer os exercícios, os cuidados, ou quem está precisando disso. Aproveitando, ó, gente, eu sempre falo, né, sobre a sucção, enfim, como a gente faz. Ó, você coloca canudo, enfim, o ideal é que a gente não fique o dia inteiro fazendo um movimento de bico, porque senão a chance da gente ter código de barras é maior. Então a gente coloca e usa essa musculatura para sugar, ó. E engole apertando aqui e não no cantinho. Deixa eu ver. Mari sofre e convive, né, Mari? Nossa, gente, tá dando eco nessa sala, né? É que eu liguei o ar. Inclusive tá bem abafado. Ju, não sei se eu vou conseguir deixar gravado, eu vou tentar, tá? Gente, eu não quero perder tempo, nem o meu, nem o de vocês, porque eu sei, né, que tem gente que precisa sair trabalhar, enfim. Então, eu vou começar a falar, e aí, quem puder assistir, assiste. Eu não sei se vai dar pra ficar gravado, que eu não garanto pra vocês, tá? Aí eu separei, até fiz uns slides, me empolguei, gente, comecei a rever de novo e tal. Eu adoro o que eu faço, né? E aí eu vou me empolgando, vou estudando, já montei até uma aula aqui pra direcionar. Então, primeiro, antes da gente falar sobre o ronco e sobre a apneia, é importante a gente falar sobre o sono, porque ele é fundamental na nossa vida. É nesse momento que, né, o nosso corpo, a nossa musculatura repousa um pouco e algumas outras partes trabalham um pouco mais. Então tem vários hormônios que são liberados durante o sono, por exemplo, do crescimento, da saciedade. O sono é fundamental para nossa recuperação do dia, para que a gente tenha um outro dia melhor, né? Quando a gente acorda, a gente esteja totalmente descansado. Daqui a pouquinho eu vou falar dos sintomas ali de quem tem ronco e apneia, e vocês veem se vocês se encaixam nisso também. Então ele é fundamental para ganho de massa muscular, para uma boa saúde cardíaca. Durante o sono ideal, quando a gente tá ok, dormindo bem, a nossa pressão arterial, ela cai. Então, né, se eu não me engano, são 10%. Esse meu negócio aqui tá meio capenga.
Se eu não me engano, são 10% que a pressão arterial cai. E isso é fundamental, só vou arrumar aqui, tá, gente? Isso é fundamental nos casos, né, de doenças cardiovasculares. Então, se a gente não tem esse sono reparador, é o contrário que acontece. A nossa pressão arterial sobe e aí a gente pode ter problemas cardiovasculares. Então, o sono, ele é fundamental. E tanto quem ronca, quem tem apneia, quanto quem convive, vocês sabem que o sono não é assim tão tranquilo, né? A gente passa uns perrenguinhos, tem que dar uma cutucada ali, falar, querido, né? Tipo, ou querida, não tá dando aqui, vamos dar uma melhorada, vamos virar pro lado, vamos deitar de uma maneira melhor. Porém, acordar a outra pessoa, seja quem tá roncando ou, né, a pessoa que convive ali, não é a melhor opção, porque quando a gente acorda, a gente não entra no sono profundo, que é essencial para essa melhora toda, né, da nossa saúde. E aí a gente desperta e acaba tendo um sono ruim. Então, no outro dia, a gente tá cansado, no outro dia a gente tá, né, tipo, sentindo como se um caminhão tivesse atropelado a gente. Então, não é o ideal. Óbvio que na hora é o que a gente faz para tentar dormir, né? Pelo menos quem convive com é o que tem que fazer, porque senão ou você dorme primeiro, e aí você reza para não acordar durante a noite, ou você não dorme, porque não tem como, né? Então, tem que tomar muito cuidado, não só na hora de dormir, mas a gente já vai falar aqui sobre os hábitos. Espera aí, gente, que esse treco aqui tá horrível. Acho que agora vai ficar melhor. Então, vamos lá agora para a parte do ronco e da apneia mesmo. Eu trouxe esse bonequinho para explicar melhor para vocês o que acontece aqui. Então, a gente tem a via aérea superior de respiração, né, aqui em cima. Só para vocês entenderem mais ou menos. Então, aqui, ó, nariz, né? Nariz, onde a gente deveria respirar, então o ar entra por aqui. Lábios, dentes, língua, não tá numa proporção tão real assim, né? Porque a língua tá pequenininha aqui, mas só para vocês entenderem. Aqui é o espaço que a gente tem entre a úvula, aquele binguelinho, já vou mostrar em mim, e a língua e a parte aqui de trás. Aqui embaixo é a nossa traqueia. Então, quando a gente respira, né? Ó, o ar tem que entrar aqui em cima, vir pra cá e aí a gente solta, certo? Então, a gente precisa, para uma boa respiração, que esse caminho aqui esteja desobstruído. Tanto via aérea, né? Aqui em cima, respiração, quanto aqui embaixo também, para que tenha esse fluxo livre do ar, tá? Ó, então aqui, se eu tenho um problema já de respiração, eu já tenho um problema de obstrução. Aqui para baixo também. Oi, Josi, já respondo aqui, tá? Ó, então aqui nessa região, o que acontece quando a gente tem o ronco ou a apneia do sono? O ronco, ele pode ser um sintoma da apneia, tá? Não necessariamente quem tem ronco tem apneia, eu já vou explicar a diferença. O que acontece quando a gente tem o ronco? As estruturas, essas aqui, acabam quando a gente dorme, a gente relaxa, né? Então a gente tem um relaxamento dessa musculatura, elas acabam fechando ainda mais esse espaço que a gente tem ali de passagem de ar. E aí, no puxar normalmente, que é mais um ruído inspiratório, que é o... não tanto quando a gente solta, as estruturas... essas estruturas ali atrás, que só para vocês saberem, né? Palato mole, úvula é o binguelinho, elas vibram porque elas estão relaxadas ou muito fracas e elas fazem esse movimento vibratório com a passagem desse ar. E aí a gente tem o ronco, tá? Então, a gente tem várias possíveis causas para o ronco, já vamos passar por elas, né? E a apneia do sono é quando a gente para de respirar por um tempo, então tem mesmo ali um corte dessa oxigenação, dessa respiração, e você mesmo sozinho nunca vai se perceber, precisa de uma avaliação, obviamente, para isso, ou a pessoa que, né, dorme contigo. O que acontece? A pessoa tá respirando, pode estar roncando ou não, de repente ela puxa o ar e ela para.
E ali ela segura. E fica até uns 10 segundinhos, aí depois ela volta, respira, e isso pode acontecer dezenas ou centenas de vezes durante a noite, tá? Quando a gente tem essa apneia, que aí pode ser, né, essa obstrução parcial ou total da respiração, a gente tem então um corte na oxigenação. Isso altera toda a parte circulatória de oxigenação, né, que vai para o nosso cérebro, que ajuda, né, na circulação sanguínea, no batimento cardíaco, e tudo isso, todas essas alterações fazem com que a pressão fique mais alta, com que o sono não seja reparador. Então a gente tem vários, né, sintomas, várias coisas que são consequência disso, tá? A gente já vai passar por isso. Agora, eu quero saber o que vocês têm desses sintomas, ou a pessoa que convive com você, ó. Quais são, então, os sintomas da apneia, não só do ronco, né? Porque a apneia, ela é um pouco mais grave, mas o ronco é um passinho inicial ali, além de ser incômodo, né? Ó, vamos lá. Quem tem aí alguma dessas sensações? Vocês vão me dizendo aqui, ou alguma, né, a pessoa que você convive, ó. Acordar com sensação de sufocamento, acordar ofegante ou se sentir ofegante, dor no peito ou desconforto nessa região, acordar confuso, com dor de cabeça, sentir a boca seca ou dor de garganta pela manhã. Também pode ser, só lembrando, quem tem refluxo gastroesofágico também pode voltar, né? O refluxo também pode dar dor de garganta, mas é uma dor diferente de quem respira pela boca, né? E faz esse movimento aqui. Alteração até mesmo na personalidade, a pessoa fica mais irritada, oscila muito, sabe? Vai muito no 8 ou 80. Dificuldade de concentração. Pode levar até a impotência sexual, lembrando, né, que circulação sanguínea e oxigenação é fundamental para isso. Essa parte de irritabilidade, né, desatenção, então o risco de acidentes, por exemplo, de moto, de carro, de moto, são muito maiores. Em caminhoneiros, por exemplo, que o sono muitas vezes, né, a gente tem normalmente um sobrepeso, não tem um sedentarismo envolvido, o sono não é tão reparador assim. O risco de sonolência e ser causa de acidentes é muito grande, tá? Então é uma coisa que é muito séria mesmo. Que a apneia, então, ela vai aumentar também o risco de desenvolver doenças que são letais. Então, um AVC, um infarto, né, do miocárdio, como eu falei, aumenta esse risco de hipertensão, e só isso, né, porta de entrada para várias doenças, insuficiência e arritmia cardíacas e até mesmo a diabetes, tá? Então, também uma outra coisa importante é a sonolência diurna. Então, você dorme e você acorda parecendo que foi atropelado sempre por um caminho. Você dorme bem, tipo, dorme as horas suficientes ali, mas no outro dia tá sempre, né, sonolento. Então, essa sonolência é explicada porque se interrompe o seu sono mesmo várias vezes, né? O seu, de quem tá roncando, e da pessoa do lado também. Então, essa interrupção ali do sono e do oxigênio faz com que no outro dia você se sinta atropelada por um caminhão. Coincidentemente, assim, gente, eu convivo com uma pessoa, né, que relata isso o tempo inteiro. Mas vocês sabem, gente, quanto é difícil, casa de ferreiro, espeto de pau, convencer uma pessoa a fazer os tratamentos, mas eu tenho fé que um dia vai dar certo. Deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Deixa eu só ler o que a Josi escreveu lá em cima. Passando só para dar um oi, comprei o curso, foi maravilhoso, estou focado nos estudos para concurso público no próximo domingo. Josi, boa sorte, boa prova. Quando eu me formei, eu fiz vários, né? Não sei, quem sabe, quem me conhece há mais tempo, eu fiquei 11 anos no hospital de Joinville, no hospital municipal. E eu fiz, assim, só no primeirinho ano ali que eu me formei, eu fiz vários concursos. E um pouco é estudo, um pouco é estar bem para a prova, né? Então, dormir, estar
com a cabeça tranquila, ler bastante, né? Não tentar não se preocupar tanto antes da prova, porque um pouco é sorte, um pouco é estudo. Então, boa sorte, que Deus te acompanhe nessa prova. Depois você volta para contar como foi. Deixa eu ver aqui que alguém falou. Oi, Marina, minha pressão aumenta muito durante o sono. Pode ser apneia? Pode, Dani. Pode ser sim, tá? Claro, algum problema durante o sono você está tendo. O que pode ser também? Se você costuma comer muito logo antes de dormir, assim, não dá aquele intervalo fisiológico, pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar, teu corpo também fica trabalhando muito nessa digestão e aí também não descansa, então também não é um sono reparador, não necessariamente é só, mas aí claro, você já deve estar avaliando aí se você, não sei se você dorme com alguém, melhor forma, mais fácil, digamos assim, de saber se você tem apneia. Se você ronca, é quem convive com você, né? Então, observar se tem essa parada de respiração por alguns segundos. Para quem não entende muito, chega até uma preocupação. Você fala, meu Deus, essa pessoa não vai voltar a respirar. Mas calma que a pessoa volta com a coisa, né? Se passar muito mais, além de 10 segundos, você dá uma chacoalhada ali. Então, além disso, eu vou falar, né, sobre a polissonografia, que é o exame que a gente faz para também fechar o diagnóstico correto, né, da apneia. Então, observar isso e observar como estão os teus hábitos antes de deitar, porque se o teu corpo ele não consegue entrar nesse repouso, nesse relaxamento, ele continua trabalhando, isso também faz com que aumente a pressão durante a noite, tá? Então, tanto que isso também é um fator de risco para doença cardiovascular. O ideal é que a gente consuma coisas mais leves e coma assim de 2 a 3 horas antes de deitar durante a noite. Isso também evita, né, refluxo gastroesofágico, enfim, tem vários outros benefícios. Maria, ronco e apneia, Nívia falou que tem, ó, a Vitória falou que acorda cansada. Gleice, bom dia, meu marido e eu, boca seca, engasgo, cansaço, tem refluxo também. Deixa eu ver quem mais. A Yara, meu marido ronca e reclama de sono durante o dia. A Maria, o esposo. Oi, Isa, tudo bem? Bom dia. É isso aí, gente. Então, esses sintomas, e às vezes a pessoa não sabe por quê, né? Tipo, meu Deus, eu dormi 8 horas, 9 horas e eu tô me sentindo cansado, né? Tipo, essa sonolência durante o dia, teu cérebro parece que ele não consegue raciocinar direito, ele não faz, né, o serviço dele, o tico-teco ali, não se dão as mãozinhas para continuar caminhando, parece que cada um vai para um lado, vai se batendo, então fica essa sensação de, meu Deus, sabe? Tô exausto o tempo inteiro e às vezes pode ser isso, tá? Então, o importante é quanto antes fazer esse diagnóstico e começar, né, o tratamento, porque isso, obviamente, quanto mais tempo você passa, né, mais danos vai causando para o teu corpo. E como eu falei, o sono ele é importante, ele é reparador, ele é importante para praticamente todas as funções cerebrais, né, e do nosso corpo também, do nosso corpo, a parte física. Então, nem todo mundo que ronca, gente, tem a apneia do sono, tá? Então, às vezes a pessoa vai ter só o ronco e não chega a fazer essa parada ali de respiração. A apneia, como eu falei, ela é mais grave. Então, eu ligo o ar-condicionado, eu começo a ter coriza. E aí, só que o ronco pode ser uma porta de entrada, né? Conforme vai cansando, essa musculatura vai fadigando da respiração, você pode ter essa apneia do sono. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Então, o ronco é um sintoma da apneia do sono. O diagnóstico mesmo da apneia, o ideal é que faça com um médico especialista, e aí tem alguns clínicos gerais que são especialistas em sono, tem neurologista que é especialista em sono. Inclusive, eu fiz uma live com a doutora Renata Barbosa, que é de Joinville, a gente trabalhou juntas no hospital. Neurologista, a gente fez uma live sobre sono que foi bônus da Academia Facial, tá lá dentro, que foi bem bacana também, a gente falando sobre a parte do sono, jet lag, enfim, várias coisas. Então você vai ter que procurar para um diagnóstico, né, fechado mesmo de que tem a apneia do sono, um médico especialista.
O exame, além da parte clínica, relato, né, obviamente, de quem está contigo ou você, né, todos esses sintomas que eu falei antes, do cansaço, desatenção, sensação de que não dormiu bem, dor na garganta, boca seca, enfim, toda essa parte, acordar com essa sensação de que, meu Deus, né, tava, sei lá, fazendo uma maratona no meio da noite, e quando na verdade você tava dormindo, né? Tudo isso vai ser relatado para o médico e existe um exame chamado polissonografia que você fica, né, dormindo normalmente lá na clínica, enfim, com vários equipamentos. Até tem clínicas que têm coisas portáteis, então, porque daí ali você avalia mesmo todas as coisas, enfim, mas tem como fazer, né, esse diagnóstico clínico também. Então, algumas cidades menores ou clínicas, médicos, enfim, que não tem o equipamento, e você também não vai esperar se tem todos os sintomas, o relato de quem convive, tudo isso, você não vai esperar às vezes ter que fazer uma só para começar os cuidados que vocês vão ver que são na verdade cuidados simples além dos exercícios, tá? Então no exame vê toda a parte, né, de trato respiratório, enfim, análise de sono mesmo, e é feito por um médico especialista. Então, deixa eu só ver o que eu coloquei na minha sequência aqui. Isso eu já citei um pouquinho, mas para que ele saia dessa apneia, normalmente o corpo precisa dar uma despertada. Então tem gente que até, né, no voltar faz aquele, né, chega, dá até uma tremidinha. Então há um despertar ali da musculatura para que volte a ter a respiração e nisso a pessoa desperta, né? Então tem um leve acordar que não chega a ser um abrir o olho nem nada e tal, mas tem um despertar para voltar essa respiração e aí você adormece de novo, que o sono, né, vem e você entra num sono mais profundo, tem a apneia de novo, desperta de novo e aí isso tudo interfere muito nessa oxigenação, que imagina, é como se você trancasse a cada pouco. Isso no despertar você libera cargas de adrenalina. Então, né, para dar essa leve despertada, você não chega no sono REM, que é o sono profundo, que é o sono realmente reparador, e você fica nesse sono leve o tempo inteiro. Então, juntando tudo isso, por isso que o sono de quem tem, né, o ronco e principalmente a apneia do sono, ele é como se você não tivesse dormido, né? É como se você tivesse corrido uma maratona ali durante a noite, como se você tivesse, que você realmente, você tem descarga de adrenalina, né? Você precisa acordar e isso se repete dezenas e até centenas de vezes durante a noite. Então é por isso, né, que essa sonolência diurna, essa sensação de que, meu Deus do céu, eu dormi, mas parece que eu acordei atropelado por um caminhão. Ouvi hoje pela manhã ainda um relato aqui em casa sobre isso, da pessoa que deitou, desmaiou e acordou hoje cedo, tipo, dormiu as horas suficientes, porém não foi um sono reparador. Gleice, corre risco de morrer durante a apneia, não porque o nosso corpo ele desperta, como não é uma obstrução que não tem o que fazer, né? Digamos, você engasgou e aí aqui fica melhor, né? Entrou alguma coisa aqui, entrou, sei lá, um pedaço de carne aqui, uma uva e aí não tem como passar aqui e aí, né? Às vezes acaba acontecendo o óbito. O ronco, a apneia, isso aqui, ele dá uma fechada, e a gente já vai falar agora, né, sobre os fatores de risco, o que causa. Então, quando a gente desperta, isso aqui volta, a tua respiração volta. Então, é muito difícil, mas agora, pensa comigo, se você já tem uma função cardíaca ruim, né, se já tem ali uma alteração nas artérias, um risco de ter um AVC, de ter um infarto e tal, aí sim pode ser que essa apneia leve a alguma alteração dessas aqui e aí sim acabe indo a óbito. Mas num longo prazo, como eu falei, tipo, vai causando tanto dano que ela não pode não causar o óbito em si na hora ali, só pela apneia, por segurar esse ar, mas foi ela que causou a doença que vai te levar, né, ao possível óbito ou sequela, porque o que a gente tem? As doenças cardiovasculares são as que mais matam e mais deixam pessoas sequeladas. Então a gente tem o infarto, né, do coração ali, do miocárdio, como os problemas cardíacos são que mais matam
aqui no Brasil, e os AVCs são segunda causa de morte, uma em cada 4 pessoas, é o dado que a gente tem que tem AVC. Às vezes são pequenos AVCs que a gente nem percebe depois, quando tem um maior que vai fazer lá a tomografia, a ressonância, que você percebe que já teve. E aí o AVC é a doença mais incapacitante que a gente tem, porque a pessoa às vezes não consegue falar, não consegue comer, fica com dificuldade de mexer alguma coisa, mesmo quando fisicamente às vezes não tem alteração, às vezes fica com alteração cognitiva. Então eu trabalhei, vocês sabem, no hospital, que eu atendia muito AVC, fiquei 8 anos dentro da unidade de AVC, mas mesmo, né, nos outros anos, eu fiquei 11, eu atendi AVC sempre, tanto nos domiciliares quanto na entrada, nos plantões. Então, o AVC, ele dá em pessoas jovens, tá? Principalmente por esses nossos hábitos, esse nosso não cuidado com a nossa saúde, essa rotina louca que a gente vive. E aí, às vezes, a pessoa até não tem um AVCzão grave no começo, mas ele já começa a ficar com sequelas cognitivas. E uma pessoa jovem, às vezes sem nada, aparentemente não consegue retornar ao trabalho. E aí, né, como a gente sabe também que os homens normalmente não cuidam tanto assim da saúde, acaba que eles, numa idade um pouquinho mais velha, têm mais AVCs. E aí, às vezes, esse cara é o provedor, né, dessa família, e então desestrutura toda uma família, porque tem que ter alguém para cuidar da pessoa. Então, assim, gente, tudo que a gente puder fazer para evitar que a gente tenha essas doenças, a gente precisa fazer. A gente precisa muito voltar nossa atenção para trabalhar a nossa saúde e não a nossa doença. A gente precisa se cuidar, a gente precisa, mesmo fazendo todo esse cuidado, a gente ainda tem risco, não é que a gente, nossa, daí, né, tu fica blindado, não é isso, mas a gente diminui muito as chances de ter essas doenças, né, de ter, vocês sabem que não é fácil, né, imagina você com dezenas de anos aí pela frente, ter um AVC, ficar sequelado, né, às vezes precisar de fralda, ficar numa cama, não conseguir comer, ter que usar sonda. Vocês entendem que se a gente puder diminuir as chances, por que não, gente? Não faz o menor sentido, né? Então, principalmente desde mais novo, eu já tenho alguns... Gente, vamos se cuidar para não desenvolver alterações, tá? Deixa eu ver que tinha mais mensagens. Gal, muitos falam que as pessoas morrem de apneia. É que ela leva a óbito, Gal, mas você entende que tipo... É como consequência não da apneia no momento em si, porque óbvio, se eu não voltar a respirar, eu faço uma parada cardiorrespiratória, né, pela falta de oxigenação e tal, e aí é uma outra. Então a apneia em si não é que ela leva, mas sim num ciclo todo, sim, tá? Mas não no momento ali em si. Você acha interessante o uso de aparelhos para quem tem apneia? Que depende, a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só ver, acho que eram essas as perguntas. Então vamos lá, quais são os fatores de risco para ter ronco e, né, também apneia do sono? Vamos ver se você ou a pessoa que você convive aí tem alguma dessas coisas. Vocês vão me falando aí se tem. Parte estrutural mesmo, tá? Então, pescoço mais largo, mais grosso e mais curto. Por quê? Porque aí a gente tem uma via aérea mais fechada. Então, anatomicamente, a gente tem pessoas com mais predisposição a desenvolver o ronco e a apneia do sono do que outras, tá? Obesidade, gente, não é o obeso mórbido, tá? É o excesso de peso. Então, sobrepeso, por quê? Porque, obviamente, a gente aumenta aqui, né, a parte de gordura, então a gente vai formando nessa região, o pescoço vai aumentando, vai alargando, aqui na papada também. A gente tem uma diminuição de espaço de respiração. Então, obesidade, sobrepeso é fator de risco para a respiração e, consequentemente, né, de ronco e de apneia. Ingestão de bebidas alcoólicas, por quê? Porque o álcool causa um relaxamento. Então, quando a gente pensa nesse raciocínio, tudo que me relaxa mais, principalmente ali antes de dormir, a gente já tem um relaxamento normal do sono. Tudo que eu fizer que me relaxe excessivamente, como o álcool, vai aumentar o risco de ronco.
Novamente, sei como é, né, gente? O dia que a gente bebe aqui o negocinho, para mim, é um negócio insuportável. Tipo, tem que ficar acordando a pessoa, ou tu dorme antes e mesmo assim às vezes desperta, né, com o ronco ali. Mas é uma coisa que prejudica não só a pessoa, mas a pessoa que convive com. Remédio para dormir ou calmante. Então, se a gente toma algum medicamento, normalmente esses medicamentos para dormir, né, essas coisas que relaxam muito a musculatura, porque a gente tem que entender que um relaxamento vai haver e tem que haver, mas a gente está falando de aumentar esse relaxamento muscular por fatores, né, que a gente vai, então, ou tomar a bebida alcoólica ou medicamento, e aí entram aqui relaxantes musculares, alguns remédios, e também depende da dose, obviamente, que são para depressão. Então, remédios que relaxam a musculatura aumentam a chance de ter ronco e apneia, ou quem já tem, né, aumenta ainda mais os sintomas. Dormir de barriga para cima, obviamente, porque quando eu deito aqui, a musculatura ela cai ainda mais, principalmente se ela tem fraqueza, e aí que a fono entra também bastante, né? Então, se eu deito de lado, a gente ainda tem uma respiração, um fluxo aqui melhor. Agora, quando eu deito de costas, aqui, a mandíbula, ela vai um pouquinho para dentro e a musculatura cai um pouquinho mais. E aí eu fecho ainda mais. Até quem não costuma roncar, se dormir de cabeça para cima, às vezes pode acabar roncando pela própria postura, pela própria, né, como a nossa cabeça, como o nosso pescoço, a nossa laringe aqui ficam, a musculatura fica mais caidinha, fecha um pouquinho mais. E aí pensando, como eu já falei, quando a gente deita assim, a musculatura, querendo ou não, ela desce um pouquinho, essa mandíbula ela entra um pouco. Pessoas que têm a mandíbula mais retraída, mandíbula mais pra dentro, tá? Que não tem, né, esse... Deixa eu mostrar no boneco que fica mais fácil. A gente normalmente tem a mandíbula licole. Quase tem uma retração aqui, ó, de mandíbula. Essa mandíbula poderia vir um pouquinho mais pra frente aqui. Quando essa mandíbula é muito pra dentro, a gente vai ter alterações toda aqui dentária, da musculatura, e também vai ter um fluxo, um caminho aqui mais curtinho, que se eu retraio mais essa parte, eu tenho menos espaço aqui para passar. Então, quem tem mandíbula, e isso obviamente é de nascença, né? Quem tem mandíbula mais retraída também tem chances de roncar mais. Excessos alimentares antes de dormir, como eu falei antes, né? Se a gente come muito ali, e principalmente comida pesada, gordurosa, antes de dormir, também aumenta, né? É um fator de risco para a parte de ronco e apneia de sono. Refluxo gastroesofágico, que é quando a gente tem o retorno, né, daquele ácido que deveria ficar ali embaixo e ele volta e a nossa mucosa é toda sensível. Então, quando entra um ácido que é feito para ficar ali embaixo, na digestão, auxiliar, né, em tudo isso, e ele vem para uma mucosa que não é feita para isso, a gente tem aquela sensação de queimação, então resseca a boca, fica mais difícil para respirar, tem essa dor, e aí também é fator de risco para o ronco e para a apneia. Tabagismo também, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Tabagismo também, então quem fuma, e aí entra toda nessa parte de circulação, de oxigenação, né? As artérias que vão ficando mais fechadinhas, também altera tudo isso. E aí a gente vai para as principais causas do ronco. Primeiro a gente falou de fator de risco, né? Então quem tem mais predisposição, o que é mais fácil levar, né, ao ronco e a apneia. Agora a gente vai falar pelas causas do ronco. Deixa eu só ver, algum de vocês tem alguma dessas coisas que eu falei ali? Aumento de peso, faz ingestão da bebida, ou convive com, né, quem bebe aí depois ronca mais nesse dia, quem toma algum medicamento relaxante ou para depressão, alguma coisa dessas, gente, vocês conseguiram se identificar? Deixa eu só descer aqui. Não, Mari, eu não fiz mechas, eu fiz ontem é um negocinho que sela o fio
pra baixar volume e esses frisinhos. Gente, eu tenho muito cabelo. Meu cabelo vai nascendo. Esses dias eu vi um nascendo aqui, assim, ó, tipo... Falei, pronto, vai juntar a sobrancelha na testa, né? E aí eu fiz uma escova só pra selar esse fio. E o tratamento que eu faço, ele é roxinho, já feito, né, pra loiras. Então ele dá uma diferença um pouquinho nas mechas, mas foi isso que eu fiz. Ó, a Elisa falou que tem refluxo, sobrepeso, Maria, aumento do peso, pescoço curto. Isso mesmo, gente. Então, todos esses sintomas, né, eles vão aumentando o risco de você ter. Então, mesmo alguém que não tem ainda, mas tem essas características, a chance de vir a ter é grande. Aumento de peso, tabagismo, dormir de barriga para cima, isso mesmo. Então, agora as principais causas do ronco, gente. Flacidez da musculatura da boca e da garganta. Então aí que entra principalmente a fono, né? Quando a gente tem a musculatura muito fraca, em especial, eu não vou ficar mostrando muito, porque eu sei que tem gente que tem um pouco de, né, um lasquinho de ver essas estruturas e tal, mas, bati aqui. Mas aquela região, principalmente ali atrás, aqui que não dá pra ver muito bem, mas aqui assim, ó, é onde fica o nosso binguelinho, a úvula, tá? Então essa parte aqui, quando a gente tem uma fraqueza aqui, uma fraqueza de língua, que aí também influencia na papada, né? Porque a nossa papada é formada pela base da nossa língua. Quando a gente tem uma fraqueza muscular dessa região aqui, a gente tem o ronco, tá? Amígdala, adenoides que ficam no cantinho aqui, aumentadas. Então, por que às vezes crianças roncam muito, né? Porque essas amígdalas estão sempre inflamadas, estão aumentadas, e aí o espaço do fluxo aéreo para passar, do ar passar, ele fica muito diminuído. Então, aumentam as chances, né, de ter o ronco. Desvio de septo também e todas as ites da vida aqui, né? Rinite, sinusite, todas as alterações, tudo que dificulta a minha respiração nasal, porque aí eu tenho que respirar pela boca, aumentam as chances, né, de ter ronco, tá? Se eu tenho uma obstrução, como que eu vou respirar por esse nariz? Então, tudo que a gente puder fazer também no tratamento da via respiratória aqui do nariz também ajuda, tá? Então, pólipo no nariz, rinite, sinusite, desvio de septo, obstrução nasal. Por exemplo, ó, com o ar-condicionado eu começo a ter coriza e vai dando uma trancadinha aqui. Então, tipo, é uma coisa que às vezes... Eu lembro quando eu era criança... vai ressecando... Quando eu era criança, eu chegava de vez em quando a ter ronco. Minha mãe que, obviamente, me falava porque eu não sabia. Porque trancava muito meu nariz, eu tinha bastante rinite e eu não conseguia respirar e aí eu acabava roncando. Depois de mais velha, eu melhorei bastante. Aí a gente faz limpeza, né? Enfim, trabalha tudo isso. Mas agora que eu durmo com o ventilador sempre, ou ar-condicionado aqui, né? Que o Wagner, ele sente mais calor. É uma coisa que eu preciso cuidar ainda mais, mas eu me sinto bem. Quando eu vejo que eu tô um pouquinho trancadinha antes de dormir, aí eu faço a lavagem, dá uma melhorada. Já vamos falar sobre os tratamentos, tá? Obstrução nasal, deixa eu ver. Também pode ser, tem gente que anatomicamente tem a úvula, aquele pinguelinho lá atrás, também aumentado, tá? Então isso também é fator de risco pro ronco, aliás, é causa de ronco, né? Porque ele também obstrui esse caminho ali da respiração. Queixo retraído, como eu já tinha falado antes, e envelhecimento. Por que envelhecimento? Porque as nossas estruturas vão ficando mais flácidas, vão ficando mais fracas, então a tendência que a gente ronque quando vai ficando mais velho é muito maior do que quando mais novo, a não ser quando a gente tem todos os fatores de risco ali envolvidos. Então o envelhecimento ele também é causa de ronco, tá? Deixa eu só ver o que vocês fizeram nos comentários aqui. Ai, gente, ó, eu fico com coriza do ar-condicionado, mas tá muito abafado aqui e o ventilador faz um barulho danado. Então é melhor ficar. Ó, a Maria falou que retirou as amígdalas para melhorar o ronco. No caso de tratamento, a gente já vai falar sobre isso. Em alguns casos são indicados cirurgias, como essa que a Maria fez, né?
E em outros depende o nível. Então a apneia ali, o ronco, eles vão ser classificados. A gente vai falar, porque o tratamento em si, quando vai para essas coisas maiores, é quando já tem a apneia, tá? Ela é dividida em leve, moderada ou severa. E normalmente são nos casos mais severos que a gente entra com medidas mais drásticas, às vezes de cirurgia. Obviamente o médico vai avaliar, né, vai ver como é que funciona, mas para as outras a gente entra com outros cuidados. Já vamos falar sobre isso. Deixa eu só... Aqui. Eu estou com uma narina trancada, acabei de fazer teste de alergia. Estou reagindo muito ao pólen que existem aqui na Suíça, gente. Chicarremo! E que estão disponíveis no primeiro semestre do ano. Não pode nem caminhar. Meu Deus, criatura. É isso. Eu lembro quando eu morava no Paraná, né? Eu sou paranaense. E aí a gente mudou para o Mato Grosso quando eu tinha 11 anos. E a gente achou que lá, por ter seca, enfim, ia piorar. Mas a minha rinite melhorou muito no período que eu morei no Mato Grosso. E aí depois eu voltei e aí são coisas, por exemplo, eu tenho mais isso de ter coriza, coisas assim, quando liga ar-condicionado. Ou, por exemplo, ao pó, algumas coisas, eu faço alguns espirros, assim. Mas é uma coisa bem, bem pontual e tal, melhorou bastante, assim, a minha rinite. Ó, aí tá roncando muito, claro, né? Porque obstrui o nariz e aí fica difícil. Bom dia, lindona! Thaísa, minha aluna. Legal ver as alunas aqui, gente. E aí, então, a gente vai pro que a gente vai fazer, né? Já pra fechar até a nossa live aqui. Então, a gente pensa comigo. Eu tenho todos esses fatores de risco, essas causas de ronco. O que eu preciso fazer? Melhorar elas, né? Então, a gente não trata a mesma coisa quando a gente tá pensando aqui na estética do nosso rosto. Eu não trato a linha em si só, o que está causando. Por isso que cuidar dos hábitos é tão importante. Então, obviamente, a gente precisa cuidar do que está causando esse ronco e levando a essa apneia do sono. Então, o que eu vou fazer? Atividade física, tá? Gente, é essencial. Não existe, não tem mal que falte para comprovar que é essencial que a gente faça alguma coisa, que a gente se movimente para que circule melhor esse sangue, para que a gente oxigene, para que a gente melhore tudo no nosso corpo, parte nutricional, tudo. Atividade física é essencial para a nossa vida. Para deixar a estética mais bonita, dependendo da atividade física, sim, mas é para nossa saúde e funcionalidade. Então, precisa sim, gente, nem que seja caminhada, tem escada no prédio, sobe e desce escada, precisa ir no mercado, vai a pé, entendeu? Eu não tenho tempo, a gente não dá prioridade, né? Mas faz nas coisas do dia a dia, pelo menos, sabe, a gente precisa se exercitar. Então, isso vai ajudar tanto, né, na pressão, nessa parte da circulação sanguínea e oxigenação, quanto no sobrepeso, na obesidade. O sobrepeso é um fator de risco importante para doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, para várias coisas. Então é muito importante que a gente tente reduzir com qualidade, que é melhorando a alimentação, fazendo atividade física, né? Melhorando a hidratação, para que a gente consiga reduzir esse peso. Então, para melhora num geral e também para que a gente diminua o volume da circunferência aqui do nosso pescoço, da nossa cervical e aqui em cima também dessa região da papada, tá? Então, atividade física, melhorar a alimentação e aí, pensando em alimentação também, você vai dormir às 10 horas da noite, então até às 7 tem que ser a sua última refeição e de preferência que seja uma refeição leve. Fiquei com um pouquinho de fome, não tem problema, vai lá, deita, quando você acordar no outro dia, que aí sim é hora de você realmente, né, comer bons alimentos que vão te despertar, enfim, para que o seu corpo também entre nesse trabalho, porque à noite o corpo precisa descansar. Se você come comida gordurosa, comida pesada, muito em cima de dormir, ele vai trabalhar para fazer essa digestão, a pressão aumenta, a chance de ter refluxo gastroesofágico aumenta, vai aumentar o sono é uma merda, com perdão da palavra. Então, gente, além de ajudar no sobrepeso, também ajuda a ter um sono de maior qualidade. Então, cuidar, tá? Refeição
3 horas, 2 horas ali, se for uma coisinha mais leve, antes de dormir, combinado? Evitar o consumo de álcool, porque né, o álcool traz esse relaxamento. O ideal é que o álcool seja consumido mais nas refeições, por exemplo, do almoço, junto com uma comida, porque ele tem menos danos no nosso corpo. Obviamente, em excesso ele nunca é bom, né? Mas à noite, então para quem tem ronco, apneia, enfim, o ideal é que evite, que a gente não tome, né, bebida alcoólica ali à noite. Sedativos, relaxantes musculares, tudo isso. Tem gente que toma Dorflex como se fosse água, né? Todos os dias. Ou remédio para dormir, enfim. E vocês entendem que uma coisa leva a outra? Se eu não durmo bem porque eu tenho ronco e apneia, eu me sinto cansada e eu vou consultar e falar, eu não durmo bem, porque a sensação é essa. A pessoa que tem, ela não sabe relatar muito bem o que acontece. Para ela dormiu, e ela realmente dormiu, mas ela acorda sempre muito bem. E aí entra com medicamento, às vezes, para dormir, né? Entra com medicamentos mais pesados. Então, assim, e melhorando esse todo também e reduzindo, obviamente, o medicamento, né? É o médico que vai reduzir a dose ou vai retirar, enfim, porque é um ciclo vicioso. Você vai entrando num negócio que vai virando uma bola de neve, e aí quanto mais você toma um remédio para que você durma melhor, mais você ronca, mais você tem a apneia do sono e mais você acorda no outro dia. Tanto que tem gente que toma medicamento, dorme, né, 10, 12 horas e no outro dia acorda como se tivesse sido macetado, um caminhão passou em cima. Então, por isso que às vezes tem mesmo com os medicamentos. Então, ir reduzindo com o seu médico, né, as doses desses medicamentos, evitar os relaxantes musculares. Então, um sono adequado, uma nutrição adequada, eles são essenciais para você não sentir essa dor no corpo. Então, melhorando os hábitos, não tem como fugir disso, tá, gente? No nosso rosto, no nosso corpo, não tem como que a gente vai conseguir eliminar ou diminuir, né, esses medicamentos. E aí também os medicamentos para a depressão, né, obviamente o tratamento é importante de forma nenhuma, né, sendo da área da saúde, vou falar para vocês tirarem o medicamento, mas conversar com o médico sobre doses, horários de tomar esses medicamentos e esse cuidado de dormir, praticar atividade física, o autocuidado de fazer sua massagenzinha facial, de ter uma alimentação, tudo isso também ajuda no humor deprimido, nas depressões, tá? Porque a gente libera endorfina, serotonina, enfim, vários hormônios, várias coisas, vários neurotransmissores ali são ativados, que a gente tem essa sensação de bem-estar, essa sensação, né, de se sentir melhor. Então a gente melhora essa parte de sintomas, tá? Então, todos esses cuidados que são de um geral, todo mundo precisa fazer. Quem tem apneia leve, moderada, severa, todo mundo precisa, na verdade, é uma coisa que a gente precisa fazer para a vida, né? Mas todo mundo precisa ter esse cuidado. Então, tudo que vai evitar que você, né, desmanche ali, obviamente o que pode acontecer? Nossa, você teve uma semana muito difícil, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, você não dormiu na noite anterior, aí naquele outro dia você tá extremamente cansado, que aí você nem dorme, você desmaia, né? Aí ok, ter um ronco lá de vez em quando, por causas bem, né, você sabe por que está tendo, é uma coisa que às vezes a gente não tem como evitar, né, mas tomar esse cuidado de toda, né, essa parte de saúde vai evitar com que você tenha com frequência todas as noites e desenvolva essas doenças, tá? Quando a gente vai para apneias que já são lá moderada, severa, a gente precisa às vezes entrar com alguns acessórios, enfim, isso é um médico que faz a indicação. Então, às vezes tem dilatador, né, para narina, que ajuda nisso. Eu gosto de aplicar também a bandagemzinha. Semana passada eu apliquei no Wagner, deu uma boa melhorada, porque ele falou que tô com o nariz meio trancado, tal, ele tem um pouquinho de desvio de septo. Eu falei, meu Deus do céu, eu que não vou dormir, né? Daí fiz uma massagem aqui para desobstruir, apliquei a bandagemzinha, graças a Deus não roncou naquela noite. Então eu gosto bastante que também a bandagem faz, querendo ou não, essa abertura aqui para respirar melhor. Lavagem nasal, né, gente? Que aí a gente melhora o fluxo aqui também.
exercícios para a musculatura. Então, fortalecer a língua, fortalecer a região lá de trás. A gente vai fazer um exercício aqui antes de finalizar a live para fortalecer essa região lá de trás, tá bom? Dormir também, né, com a cabeceira mais elevada e de ladinho também ajuda. E tem uns equipamentos que são intraorais mesmo, assim, mas aí eu como fono não curto muito, tá? Tipo, tem um que você coloca a língua, encaixa e fica um negócio aqui, que aí é pra ter esse fluxo melhor aqui, pra língua não ficar tão esparramada. E aí ela fica mais centralizada e o fluxo vai um pouco melhor. Eu, como fonoaudióloga, não curto, não recomendo. Prefiro que a gente trabalhe essa língua para que ela fique mais firme e não fique né? Quando a língua se espalha mais, tanto para o lado quanto para frente, ela tranca mais, ela obstrui esse caminho. Então a gente fortalece para que essa língua fique mais firminha, tá? A gente faz exercícios para a língua. Então a fonoaudiologia entra tanto para melhorar a respiração, fluxo nasal, para a gente conseguir respirar melhor, quanto para o fortalecimento de língua, das estruturas de palato mole, da região lá atrás, parede da faringe também, região lá atrás da garganta mesmo, tá? Toda essa região, ó, língua, essa parte aqui, ó, da faringe, dessa região, a gente consegue trabalhar com exercícios, tá bom? Então a gente faz exercício para essa região aqui. E nos casos moderados a severos, tem uma maquininha também, que é o CPAP, né? Que é de respiração. Então você coloca uma máscara, tem máscaras que são mais fechadinhas, só nessa região, e tem máscaras para o rosto inteiro, que são um pouco mais confortáveis, que elas aumentam esse fluxo aéreo, então elas não deixam ter essa obstrução. Só que é desconfortável, né? Não é uma coisa, além de você ter que entrar com equipamento, é desconfortável, mas em alguns casos é necessário, principalmente em pacientes que já desenvolveram as doenças cardiovasculares, enfim, que esse sono pode sim aí ser um risco meio eminente de morte. Então, entre isso e você conseguir respirar bem, descansar, que é fundamental para restaurar a nossa saúde, né? Nossa parte cognitiva, nossa parte muscular, para ter o repouso e crescimento de massa magra, super importante para que a gente tenha uma boa saúde. Então, às vezes, né, a gente tem que avaliar risco e benefício. Obviamente, é sempre o médico que vai recomendar se precisa usar CPAP ou não, tá? Então ele faz esse bombeamento ali, né, do ar, e aí fica mais fácil. E como a gente falou antes ali um pouquinho sobre as cirurgias, então às vezes se tem uma obstrução nasal, um desvio de septo, alguma coisa que pode ser operado, aí o otorrino vai fazer isso, né? Ou mesmo aqui na garganta, também cirurgião de cabeça e pescoço, fazer a retirada das amígdalas atrás, se elas são realmente o tempo inteiro. Tem gente que nasce com a amígdala hipertrofiada, que é a amígdala grandona, e aí fica muito difícil de respirar mesmo. Então, apesar das amígdalas fazerem parte do nosso sistema defensivo, né, da parte linfática, tem ali os agentes que ajudam a combater bactérias, inflamações, infecções. Às vezes se avalia esse risco-benefício e faz essa retirada das amígdalas, tá? Então tudo que a gente puder fazer entre fonoterapia, melhora dos hábitos, enfim, para melhorar o fluxo nasal, a respiração nasal, e aí a gente entra com lavagem da narina, né, com o sorinho morno, com massagens para desobstruir, a bandagem e exercícios para fortalecer. E aí, claro, né, se precisar cirurgia, CPAP, enfim, precisam ser feitos, tá? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Um monte de gente entrando. Eu sei que esse horário, né, tem o pessoal que vai trabalhar, então é um pouquinho ruim, mas é bom também porque pessoas às vezes que não podem participar à noite conseguem participar. Quem mora em outros países, né, eu sei que esse horário fica melhor, então normalmente quando eu faço nesse horário tem mais gente de outros países participando. Elizabeth, esse aparelho não resolveu nada pra mim. Qual aparelho, Elizabeth? Porque eu falei de várias coisinhas, de dilatador, o da boca, o CPAP. Deixa eu ver.
Sobre o CPAP e viagens, eu já presenciei uma passageira que foi impedida de levar o CPAP em cabine, pois não apresentou documentação e relatório sobre ele. Teve que despachar e usar o alargador nasal. Eita! É porque, gente, tem que lembrar dessas coisas, né, quando viaja. Inclusive medicamentos, quando a gente viaja pra fora, né, os que precisam de receita tem que estar com a receita junto, senão eles tiram também. Então isso é uma coisa que quem viaja ali, né, de avião precisa se preocupar mesmo. Ver se tem mais alguma coisinha. Isso. Então, gente, para fechar aqui, vamos fazer um exercício para fortalecer. E aí, ontem eu fiquei bem empolgada, relendo de novo, peguei as aulas até que estão de bônus lá do curso da Academia Facial, e aí eu pensei no seguinte: se vocês têm interesse em ter esse curso só sobre ronco e apneia, então você não precisa entrar na Academia Facial, porque, né, até uma boa parte também são os homens que roncam, e aí, né, a gente sabe que o interesse maior é nosso, né, nesse cuidado da musculatura num todo. Não deveria ser, porque a gente cuida de funcionalidade também, não só da estética, mas obviamente as mulheres sempre são mais preocupadas. Então, o que eu pensei? Eu quero regravar a aulinha de introdução, que é mais ou menos o que eu falei aqui com vocês, só que aí fazer direitinho aqui com os slides e tal, e pegar a parte de exercícios, de orientações também, e ter um curso só de ronco e apneia. E aí me diz se vocês têm interesse ou não. O que eu fiz ontem? Eu separei já esses vídeos lá que estão de bônus no curso da Academia Facial e criei um linkzinho, né, para exclusivo do ronco e apneia, mas eu vou colocar material novo ali, tá? Então, inclusive, vou gravar hoje já essa aula, vou gravar mais orientações, mas já coloquei lá no curso. Então, se vocês tiverem interesse, porque é um negócio, realmente a gente precisa cuidar da nossa saúde, tá? Então isso é muito importante que a gente faça esse cuidado todo para evitar doenças piores. Criei um linkzinho no QIFI, eu estou testando essa nova plataforma, porque a Academia Facial é na Hotmart, mas tá bem difícil por lá. Então, tô criando isso para parte do produtor, não para vocês, tá? Aí criei um linkzinho aqui, então se vocês tiverem interesse, digitem aqui embaixo a palavra trator, bem né, suave assim, trator, que vocês vão receber o linkzinho para se inscrever nesse curso, tá? Coloquei um valor irrisório, R$97, que não paga, né, vocês sabem, minha avaliação começa em R$300, então você não paga nenhuma consulta individual, nada, um valor irrisório mesmo, que é para facilitar, para que vocês façam realmente o tratamento, essa parte da fonoterapia, para fortalecimento da musculatura, também a massagem e a explicação de como colocar a bandagem para respirar melhor. Então, se vocês quiserem fazer parte, digitem aqui trator, que aí tem o linkzinho. Já está lá os exercícios, tá? Então, os exercícios já estão lá. Parte de lavagem com o soro também já tá lá. Eu vou gravar ainda porque eu quero fazer um negócio melhor, então eu vou gravar a aula de introdução, que é mais ou menos o que a gente fez aqui nessa live, mas daí, né, bonitinho, ali na parede, legalzinho e tal, para vou colocar até amanhã de manhã ainda, e também a parte de massagens aqui, de abrir essa parte de respiração nasal, tá? Para colocar lá, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, quiserem acesso, e aí, qual é o objetivo desses cursos que eu tô fazendo? Eu fiz um de drenagem linfática, eles são extremamente objetivos. Eu sei que hoje em dia tá difícil a gente pegar um curso que é longo, que é mais abrangente, né? E assistir ele e participar. Então, qual a ideia nesse novo ano? Eu estou realmente desmembrando as coisas da Academia Facial para que vocês tenham acesso direto ao problema que vocês têm. Então, né, eu tenho ronco e apneia e por enquanto não quero saber das outras coisas. Você entra só no de ronco e apneia. A ideia não é ficar enchendo linguiça lá, tá? Então, vocês vão ver que o negócio de exercício às vezes tem 2 minutos. Então, são vários videozinhos. Tem 2, 3 exercícios em cada um, mas são curtinhos. Então, é para ser um curso objetivo que você abra ali, faça e ele seja eficaz. Não é ficar enchendo linguiça com um monte de coisa, tá bom? Então, vocês sabem que eu sou sempre direta ao ponto, né?
Então, a ideia... E aí, ontem eu comecei a montar a aula aqui pra trazer pra live. E eu gosto, gente, eu fico empolgada, né? Porque daí eu começo a ler artigo e eu falei, nossa, precisa ter um curso só disso. E aí, eu peguei, né? Então, as aulinhas que estão lá no bônus. Mas eu quero regravar algumas coisas, tá bom? Então, digitem a palavra trator que vocês recebem o link de inscrição. Deixa eu só ver aqui. Gleice, queria ter todos os seus cursos, excelente profissional, muito obrigada, Gleice, ó, R$97 você entra no de ronco e apneia, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, estão colocando a palavrinha, melhor desmembrar mesmo, então, eu vou ter no longo prazo, conforme eu for regravando e reestruturando, a possibilidade de como era, né, nessa última versão da academia, você entra e você pega tudo ali com os bônus e tal, mas eu também quero ter essas opções de cursos que são mais em conta, que são direto ao ponto ali naquela necessidade que a pessoa tem. Então eu quero ter as duas coisas, porque antes eu não tinha isso, né, de você entrar no curso menor e tal. Então a ideia desse ano, por isso que aos pouquinhos estão saindo os cursos, a reestruturação toda, tá, gente? Muito bom. Beleza. Gente, então, ó, pra gente fechar, vamos fazer um exercício. Deixa eu trazer mais perto aqui o celular de mim, que eu preciso que vocês olhem bem. Olhem essa mulher lisa, gente! Meu Deus! Como participa da academia? Gal, eu ainda não abri inscrição esse ano. Qual é a diferença? Eu vou reestruturar a academia facial em níveis. Nível iniciante, intermediário e avançado. E aí eu tô regravando e reestruturando, colocando coisas novas. Então eu tô dividindo essas coisas. E aí eu vou começar lançando, né, o primeiro nível até finalzinho agora de janeiro, início de fevereiro. E aí conforme forem saindo os outros, por exemplo, se você entrar nesse primeiro, depois você vai ter desconto nos próximos, tá? Até que chegue no ponto que tudo esteja gravado e você possa entrar direto. Você vai poder adquirir todos os níveis juntos, tá? Mas por isso que eu não tô abrindo agora. Eu avaliei, eu fiquei com essa última versão da academia facial aberta por 1 ano e quase 2 anos, na verdade, porque agora no começo do ano faria 2 anos, agora em fevereiro. E aí eu avaliei, é um curso que tem muita coisa, é muito conteúdo num lugar só. E aí eu percebi isso, que as pessoas têm dificuldade em focar, ou às vezes ela vai direto lá no negócio da bandagem, sendo que eu explico que precisa fazer a massagem antes, que precisa fazer, nananã. Então é uma tentativa como profissional de melhorar, que vocês sigam o caminho, façam a jornada que precisa fazer e também para facilitar para vocês. Se você quiser ficar só no nível iniciante, tá tudo bem também. E aí você não precisa pagar nem entrar, né, nos outros níveis. Então é para melhorar para vocês, para que vocês entrem no curso, não tenha tanta coisa para assistir, vai ter um direcionamento mais exato. Eu tenho a possibilidade também para alunos de consultoria individual, então para, né, ter essa parte de fazer o que é melhor para você e tal. Vou abrir esse ano também mentoria, que aí é mais legal ainda. Enfim, eu não vou falar muito agora, senão vai confundir, mas só para você entender qual é a programação para esse ano. Então, por isso que nesse momento não tem academia facial aberta, tá? Porque eu tô melhorando os processos. Tô regravando os vídeos para que tenham melhor qualidade, né, visual, do áudio. Então é um cuidado que eu estou tendo para que vocês tenham uma experiência sempre melhor. Não é em relação a conteúdo e tal, não, porque isso, sem modéstia à parte, né, eu sempre estudei bastante, me dediquei bastante, então não é pelo conteúdo que está lá da forma que está, é porque eu quero reestruturar mesmo e melhorar a qualidade de vídeo e áudio, tá? Então, quando for lançado, provavelmente final de janeiro, início de fevereiro, o primeiro nível, o nível iniciante, já vai ser lançado. Aí eu vou divulgar aqui, vou divulgar, né, nos grupos de WhatsApp que tem também, tá bom? Então, gente, vamos lá, ó. Para quem quiser, então, o link para se inscrever no curso de ronco e apneia, específico para isso. Então, mesmo que seja pro seu marido, né, ou sua esposa, para quem seja, é só digitar a palavra trator aqui nos comentários. Vamos fazer um exercício juntos? Então, como eu falei, a gente precisa trabalhar principalmente as estruturas lá de trás, tá? Então, não sei se dá pra ver. Eu queria que vocês
vissem bem. Dá pra ver lá atrás, gente? Dá, né? Não tá a melhor iluminação, porque o ideal seria com uma lanterninha dentro da... Ah, peraí. Vou ligar na lanterna do outro celular. Vamos ver. Ah, conseguem ver agora, ó? Sim? A gente vai fazer um exercício simples que a gente trabalha abertura e fechamento da parte ali do palato mole, dessa parte da língua, tá? A gente vai fazer um tá bom? Vamos fazer 20 vezes. Vocês vão fazer depois, vocês vão fazer junto comigo, mas depois vocês vão na frente do espelho e aí vocês vão observar se vocês estão, não é um que nem tá mexendo lá atrás, tá? É de forma exagerada. Eu vou fazer um pouquinho aqui com a lanterna só pra vocês verem e aí depois eu tiro só pra não ficar travando aqui na frente. Então, ó, a gente vai fazer assim, ó. Vocês estão vendo lá atrás como fecha quando eu faço o A, fecha e no A levanta aqui embaixo, ó. Olhem o A. É esse movimento. Vocês viram que eu faço ele mesmo sem o som, né? Então, ó. Vou tirar um pouquinho aqui da lanterna, só para não atrapalhar a visão de vocês. Então, ó, a gente vai fazer 20 vezes. Estão conseguindo? Como é que vocês estão aí? Só para eu saber. O ideal, óbvio, é na frente do espelho, tá? Os exercícios sempre da fono na frente do espelho, porque depois de muito, olha, eu faço, imagina, eu sou formada há 14 anos, né, gente? Estudando, então, 18. Gente, o tempo passa e a gente não percebe, né? A gente se acha jovenzinha para sempre, mas é isso, eu entrei na faculdade com 17 anos recém-feitos e me formei com 21 também, eu faço aniversário em outubro, né? E eu terminei a faculdade no finalzinho de novembro, a minha colação acho que foi no início de dezembro. Então, mas mesmo assim, mesmo com esses exercícios fazendo há muito tempo, tem vezes que se eu não olhar no espelho eu também tô fazendo errado ou tô compensando com outra região, da mesma forma que a atividade física. Eu faço musculação há muito tempo. Direto eu me olho no espelho e eu preciso ficar corrigindo. Por isso que as academias têm tanto espelho, que a gente precisa corrigir a postura, né? Da mesma forma, os exercícios fonoaudiológicos, tá? Então, na frente do espelho, sim, ok, beleza. Então, na frente do espelho, vocês vão ver se estão fazendo esse fechamento e depois no essa parte da língua subindo e baixando aqui. Então, a gente faz um trabalho na vertical e na horizontal, tá? A gente trabalha toda essa região. Os exercícios, gente, podem ser feitos, inclusive os que estão lá dentro do curso, eu vou gravar isso, né, na aula ali, vou fazer daqui a pouquinho, só não tomei café ainda, não fiz nem, ó, tô aqui com o meu rollerzinho, eu só fiz na região dos olhos aqui antes de começar, porque eu tava com o olhinho bem inchado aqui, aí eu fiz a drenagem rapidinha na região dos olhos antes de começar. Vou só resolver um pouco minha vida pessoal, eu já vou gravar, se eu conseguir editar e colocar ainda hoje lá, tá? Já vou colocar, senão até amanhã de manhã eu finalizo isso. Os exercícios, eles podem e devem ser feitos todos os dias, tá? Os exercícios, tanto a massagem quanto a respiração aqui, para quem tem principalmente essa dificuldade de respiração pelo nariz, quanto os exercícios da garganta, nessa região aqui, de língua, enfim, todos eles que a gente trabalha, devem ser feitos todos os dias, tá? Então você vai trabalhar e, obviamente, enquanto isso, vai cuidar dos hábitos de vida, tá bom? Então, vamos tentar sair do sedentarismo e, gente, não coloquem metas muito altas, tá? Vai devagarzinho. Então, se você não faz nada, começa a caminhar 15 a 20 minutos por dia. Se você
consome açúcar no café, tira o açúcar do café, tira uma fritura, vai aos poucos mudando os seus hábitos de vida, tenta comer 2 a 3 horas antes de dormir. Então vamos tentar modificar os hábitos aos pouquinhos, porque se a gente coloca muita coisa, metas muito altas de uma vez só, a gente desiste. O nosso corpo, o nosso cérebro é preguiçoso, ele é sem vergonha. Se a gente dá muita coisa e pensa, isso aí vai dar trabalho, ele quer o quê? Ele quer economizar energia. Então não façam assim exageros nessas promessas, nessas tentativas, porque a gente não consegue manter. Então vai aos pouquinhos, coloca uma coisinha por vez, mas vamos melhorando o sedentarismo, tentar diminuir esse peso, né? Porque às vezes, por exemplo, papada é sobre peso, e aí você precisa perder peso. Obesidade, gente, é doença. É doença. Eu não tô aqui pregando um corpo de tal forma, até porque nem eu, vocês sabem, né? Eu dou minhas escapadas de alimentação, de vez em quando uma bebida, alguma coisa ou outra. Eu não sou a pessoa que prega extremismos de forma nenhuma. Né, que a barriga tem que ser desse jeito, nem eu, né? Eu sei o que fazer para chegar num corpo mais sequinho, mais definido, sei. Quero fazer isso? Não quero fazer esse sacrifício, mas quero trabalhar para ter sim uma estética melhor, para ter uma funcionalidade legal e uma saúde principalmente, né? Então, não tô aqui pregando nada nesse sentido, mas sobrepeso é fator de risco para a obesidade e para várias doenças, tá? Então a gente precisa se cuidar, tá bom? Quanto mais massa magra a gente tiver, melhor o nosso metabolismo. Quanto menos gordura, melhor também. Então a gente precisa cuidar disso, tá bom? Eu sempre vou levantar essa bandeira por aqui, porque faz diferença para a qualidade da nossa musculatura, para a nossa pele. Para que a gente tenha uma fala, uma respiração, um mastigar, o engolir, que eles sejam efetivos, principalmente no nosso envelhecer, a gente precisa de musculatura boa, a gente precisa de musculatura com força. Então, por isso que a gente trabalha, faz exercícios, mas também a gente come proteína, a gente evita coisas que degradam, né, a nossa musculatura e trabalhar, né, um bom sono. Isso é fundamental, tá bom? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Que vocês coloquem os exercícios do ronco em algum horário que você já faz alguma coisa. Então, por exemplo, você escova os dentes todos os dias quando você acorda. E aí você vai falar, então, após escovar os dentes, eu vou fazer os meus exercícios para o ronco. Gente, não vai levar 5 minutos, tá? Não, eu sou essa pessoa extremamente objetiva que gosta de otimizar as coisas. Então, 5 minutinhos você faz os exercícios. Precisa fazer todos os exercícios que estão lá no curso todos os dias? Não precisa. Pode escolher 3 e fazer 3 exercícios por dia. Quero fazer 2 vezes. Beleza. Acorda, escova os dentes, faz 3, faz a sequência ali. Depois, meio-dia ou à noite, enfim, quando você tiver mais ali uns minutinhos, faz mais uma vez. Pode fazer até 2 vezes ao dia, tá bom? Então, para que a gente consiga incluir um hábito novo, é bacana que a gente coloque após algum hábito ou antes e em seguida já fazer alguma coisa que a gente já faz todos os dias. E é importante você falar isso, tá? Então, depois de escovar os dentes, todos os dias eu vou fazer os exercícios pro ronco. E é isso, você vai estar na frente do espelho, no banheiro, vai ter mexido aqui, né? Você vai estar mexendo na sua boca, já fez uma estimulação, querendo ou não, e em seguida você já faz os exercícios, tá? É a melhor forma que a gente tem de executar, porque saber às vezes a gente sabe, mas fazer é que é o mais difícil. Então, testem isso com vocês, tá? Quando vocês forem começar um hábito novo, enfim, comecem sempre fazendo após uma coisa que você já faz todos os dias, tá bom? Gente, também vou encerrar aqui, Tayara, também preciso finalizar, sei que vocês precisam também seguir a vida aí. Eu vou tentar deixar salva essa live no perfil. Mais uma vez, quem quiser o link para se inscrever no curso, R$ 97,00, gente, é um preço irrisório, tipo, o tempo que eu tô gastando é só de montar essa aula, essa live e esse curso e todo o conhecimento que eu tenho para resumir nessas aulas ali nos exercícios, nunca
que esse valor paga, tá? É realmente um preço para que vocês consigam entrar para resolver, porque é um problema de saúde, tá? É estético também, que como consequência a gente tem uma pior estética, mas é um problema de saúde. Então é só digitar a palavra trator aqui embaixo, tá? Que você recebe o link. Vou também deixar ativado ali para, se a live conseguir ficar salva, também poder colocar no comentário. Trator, você recebe o link lá, tá bom, gente? Um beijo. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Eu gosto muito disso, de explicar o porquê de tal coisa, e aí a gente entende por que modificando isso a gente tem melhoras, tá? Quando a gente tem essa consciência do nosso problema, do porquê das coisas, a gente consegue fazer melhor o tratamento, entender melhor e ter mais, né, disciplina ali na hora de resolver. Um beijo, fiquem com Deus, um bom dia, bom trabalho para quem vai trabalhar, ou, né, boa academia, boa rotina para quem vai cuidar, às vezes, né, da família, da casa, dos netos. Enfim, um beijo, fiquem com Deus. Beijo, meninas. Obrigada, Rafita. Beijos.